Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula e hoje nós vamos comentar sobre a relação entre a tabela da verdade, a função lógica e o circuito lógico, tá? Então veja, eu tenho esse circuito no meu simulador, não é? E o que eu quero? Eu quero chegar nesta função lógica aqui, não é isso? Que já está aqui, né? Mas, então esse é meu desafio, é chegar na função lógica que representa este circuito, tudo bem? Então, a princípio, eu não tenho nenhuma dessas funções, não é isso? E eu quero chegar justamente nessa função. Então, como é que eu faço? Eu vou tentar identificar primeiro o que é entrada e o que é saída, tá? Então, as minhas chaves são as minhas entradas, eu tenho meu LED aqui, que é a minha saída, e o que eu tenho que fazer? Bom, eu pego aqui a primeira porta lógica, né, que aparece da esquerda para a direita, de cima para baixo, você precisa adotar uma referência, não é isso? Então, eu tenho a primeira porta lógica, né? Eu adotei aqui, no meu caso, essa daqui. Então, ela está recebendo o quê? Ela está recebendo a entrada A e ela está recebendo a entrada B. Ela está fazendo um AND entre A e B. Não é isso? Aí eu coloco no final, na saída da minha porta lógica, qual que é a função lógica que eu tenho naquele momento. Tudo bem? E é importante, principalmente quando você está começando, né? Analisar esse tipo de circuito, que você faça isso, porque se você fizer de cabeça só, você pode acabar se confundindo, tá? Então veja, e esta outra porta lógica aqui? Bom, aí eu tenho que olhar tudo que está antes dela, né? Então antes dela eu tenho A AND B, não é isso? Então uma das entradas dela vai ser A AND B e a outra entrada está ligado no C. Bom, então eu tenho na saída dessa porta lógica A, AND B, AND C. Tudo bem? Aí eu tenho esta outra porta lógica aqui embaixo, não é? Ela está recebendo quem? Ela está recebendo o C, não é isso? E ela está recebendo o B, veja, o B está barrado aqui porque eu tenho uma inversora, não é isso? Então ela recebe B barrado C e ela faz uma porta AND. Então eu coloquei aqui na saída dessa porta lógica a expressão B barrado AND C. Bom, e essa outra porta lógica aqui embaixo? Eu tenho, ele está entrando o C, não é? E eu tenho também aqui conectado, veja, eu tenho que seguir as conexões, não é isso? Então eu tenho conectado aqui o C e eu tenho conectado aqui o A, só que ele passa antes de chegar na minha porta AND, ele passa por uma inversora, não é isso? Então eu tenho A barrado AND C, ok? Bom, então agora eu já tenho a saída dessas portas lógicas. E agora eu vou tentando encontrar a saída das portas lógicas de maior prioridade, né? Que estão na frente, não é isso? Bom, então essa porta lógica OR, ela vai receber o A AND B AND C e vai fazer um OR com B barrado C, tá? Então veja, aqui eu já coloquei A AND B AND C na saída dessa porta lógica, OR B barrado em C que ele recebeu aqui na segunda entrada, tá? Veja que eu coloquei o parênteses aqui, né? Para indicar a prioridade de execução das funções lógicas. Não precisaria, porque é uma multiplicação, e a gente entende que a multiplicação ela tem prioridade, né? Sobre a soma, mas eu prefiro colocar para não ter nenhum engano, né? Para a gente não cometer nenhum engano. Então, eu coloco parênteses aí, não tem problema. Bom, e aí, o que eu tenho? Na outra entrada dessa porta OR, não é? Eu tenho aqui o A barra C, tá? Então, como é que é a minha expressão total? Né? Como é que é a minha expressão lógica que ela é retirada, né, do desenho aqui do meu circuito lógico? Não é isso? Vai ser o A AND B AND C, OR B barra C, que vem da primeira porta aqui, tudo bem? Mais, né, o OR, tudo bem? O A barra C, todos devidamente com parênteses, não é? E assim, precisaria? De novo, não precisaria, mas eu recomendo, ok? Bom, então eu cheguei aqui na minha expressão lógica, tá? Então, de repente, se você está analisando um circuito lógico, não é? Você recebe um desenho com um circuito lógico, você pode obter do circuito, você pode obter a expressão, né? Nós costumamos cobrar essa capacidade, né, de você ter essa habilidade em avaliações e em trabalhos. Então, você precisa olhar o circuito lógico e chegar na expressão lógica. Então, a dica que eu dou é sempre
observar todas as portas lógicas do circuito e ver o que elas têm na entrada e escrever, né? Não deixe de escrever a funçãozinha ali que sai de cada porta lógica e você vai juntando essas funções e você chega, né? Respeitando as prioridades, é claro, e você chega na expressão final, tá? Bom, aí nós temos um outro desafio, ok? E se eventualmente eu apenas desse a expressão lógica, tá? Você conseguiria montar o circuito? Muito provavelmente sim, a gente já comentou a respeito disso na outra aula, não é? Então, eu acho que isso não teria nenhum problema. Você respeitando as prioridades, você consegue montar esse circuito. Você faria aqui primeiro A, AND B, AND C, aí depois você faria o B barra AND C, depois você faria o A barra AND C, e depois você faria um OR com todas as saídas dessas portas ANDs, né? Lembrando que você teria que inverter o A e o B aqui da mesma forma que eu fiz aqui. Tudo bem? Bom, então, o desafio agora é o seguinte. Bom, eu tenho a função, tá? Eu tenho a função lógica, mas eu quero a tabela da verdade. Tudo bem? Esse é um outro desafio que também nós costumamos cobrar, né? Então, veja, primeira coisa que eu tenho que olhar na minha função é quantas entradas ela tem. Então, aqui eu tenho A, B, C, mas eu não tenho a variável D, né? E as outras partes da minha função também elas não têm outras variáveis. Então, eu pressuponho que eu vou ter a combinatória de 3 entradas, A, B e C. Não é? Aí eu monto a minha tabela da verdade, né? De que forma que eu monto aqui a tabela da verdade? Bom, primeiro eu vou colocar todas as combinações possíveis das minhas entradas, que é justamente isso aqui, tá? Então eu tenho, como eu comentei já nas outras aulas, eu tenho a contagem, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 em binário, tá? Por quê? Porque naturalmente quando nós representamos números, nós fazemos todas as combinações possíveis, né? Quando você conta em binário, você está combinando os números, não é isso? Então, você estabelece a quantidade de entradas, então você sabe que você tem 3 bits de entrada, não é? E você conta 2 elevado à terceira, não é? Então, 2 elevado à terceira é 8, mas como a gente começa em 0, termina em 7, não é isso? De 0 a 7, eu tenho os números binários, de 0 a 7, e eu tenho aí todas as combinações possíveis das minhas entradas, tá? Bom, aí o que eu tenho que fazer agora? Aí eu tenho a minha função, não é? Foi dado aí, de alguma forma foi dada a função para vocês, e aí você precisa encontrar a resposta da tabela da verdade, não é isso? Então, o que eu costumo fazer? Eu pego a minha expressão e eu divido ela em partes convenientes, tá? Geralmente em grupos de multiplicação. Por quê? Porque se eu tenho A, AND, B, AND C, por exemplo, qualquer um desses elementos que sejam zero, eu já vou ter uma saída zero, não é? Perceba, se aqui o A, o AND B, AND C, qualquer um deles, né, que for zero, eu vou ter o conjunto todo dessa porta AND como sendo zero, né? Então vamos olhar primeiro aqui no A, né? Onde que o A é zero? Veja que até metade da coluna o A é zero. Então eu garanto que até a metade da minha coluna eu tenho zero aqui, ó. Zero, zero. Até a metade da coluna, né? Até a metade da minha tabela eu tenho zero aqui. Bom, agora, o B. O B é zero nessas duas situações, né? Então, eu garanto mais 2 zeros aqui. Tudo bem? Bom, aí ele se torna 1. Então, aí eu vou olhar para a variável C. A variável C, ela é zero aqui. Tá? Então, em todas essas linhas da minha tabela, o meu A, AND, B, AND C vai ser zero. Só aqui, na última linha, né? Que eu vou ter o número 1. Por quê? Porque todas as entradas são 1. Então, 1, AND 1, AND 1, eu obrigatoriamente vou ter o resultado desta porta AND parcial, né, sendo 1. Pois bem, agora eu vou para a segunda parcial, não é? Que é o B barra C. Da mesma forma, veja, onde o C for 0, eu vou ter 0, não é isso? Porque é uma AND, né? Uma multiplicação, equivalente a uma multiplicação, não é isso? Então eu vou olhar o C, veja. O C, ele é 0 em todos os números pares, né? Aqui não. Vamos lá. Ó, aqui ele é 0, aqui ele é 0 e aqui ele é 0. Tudo bem? Bom, ainda tem algumas lacunas, né? Então aí eu vou ser obrigado a olhar para o B. E veja,
onde o B for 1, na minha tabela vai ser 0, não é isso? Porque o B não está barrado. Então, se na tabela da verdade o B for 1, onde eu não garanti os zeros, eu vou colocar meu 0, né? Agora, se ele for 1, aí eu já não sei, né? Eu vou ter que olhar de novo. Mas aqui, essa expressão é simples. Bom, se ele for 1 e o C também for 1, né? Se B barra for 1 e o C for 1, então a minha saída parcial vai ser 1 também. Então, deixa eu procurar onde o B é 1. Aqui ele não é 1, não é isso? A outra linha que está faltando é essa daqui, ó. Aqui ele é 1? É 1. Inverte da 0, então aqui vai ser 0. Não é? Novamente, aqui o B é 0, aqui o B é 1, mas já tem um 0 lá. Então, aqui o B é 0. Perfeito? Então, veja, agora só para confirmar, eu tenho aqui, ó, B barrado vai ser 1, né? Porque aqui ele é 0. B barrado C, a minha resposta aqui vai ser 1. Não é isso? E esse outro que sobrou aqui, ó, o B barrado C também vai ser 1. Muito bem. Vou aplicar o mesmo raciocínio com A barrado C, não é? Está mais fácil aqui olhar primeiro para o C. Então, onde o C é 0, como é uma end, ele vai ser 0. Então, aqui vai ser 0. Na linha 2, ele vai ser 0. Na linha 4, ele vai ser 0. Na linha 4, ele vai ser 0. E na linha 6, ele vai ser 0. Né? Bate com os pares, não é isso? Mas perceba, eu estou contando aqui a primeira linha como linha 0, não é? Se você seguir linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, até a linha 7, então você pode olhar as linhas pares que o C, que é o meu menos significativo, né? É meu bit menos significativo aqui nessa tabela. Então, o meu C sendo 0, eu tenho essa minha parcial, essa porta-end parcial, eu tenho ela como sendo 0. Né? Bom, agora eu tenho algumas situações aqui que eu não tenho certeza, não é? Porque nessas outras situações, o C é 1. Então, eu tenho que olhar o quê? Bom, se o A for 1, a barra é 0. Então, eu tenho que olhar onde o A é 1. E veja, o A é 1 da metade da tabela para frente. Então, aqui ele vai ser 0 e aqui ele vai ser 0. Tá? Então, só para confirmar, veja, eu vou ter aqui a barra, veja, e o A aqui é 0. Quando ele está barrado, então ele vai para 1, não é isso? A, C. Então, eu tenho 1 e 1. Então, 1 end 1 vai ser 1. Não é? Outra vez aqui, ó, o meu A é 0, mas o A barrado é 1. End 1 vai me dar 1. Ok? Veja, com as tabelas parciais, veja, já tem o resultado aqui, não é isso? Mas a ideia é que nós não temos esse resultado ainda, né? Como que eu vou obter esse resultado? Né? E ele já está aqui para a gente conferir. Eu vou obter esse resultado fazendo um OR entre essa parcial e essa parcial. E aí, como é que funciona a lógica do OR, não é? Basta que 1 seja, se esse termo for 1, ou esse termo for 1, ou esse termo for 1, basta que um deles seja 1, eu vou ter 1 na minha saída. Não é isso? Então, como eu tenho 0, 0 e 0, a minha saída é 0. Aqui eu tenho 0, 1 e 1. Então, a minha saída é 1. Aqui eu tenho 0, 0, 0. Então, a minha saída é 0. Não é? De novo, nessa linha de baixo, veja, eu tenho 1 aqui, obrigatoriamente a minha saída vai ser 1. Aqui eu tenho 3 zeros, então a minha saída é 0. Aqui eu tenho o número 1 aqui nessa parcial, então a minha saída vai ser 1. De novo, 3 zeros aqui, não é? 0. E aqui eu tenho 1 e a minha saída vai ser 1. Porque eu estou relacionando, veja, embora não tenha colocado aqui o símbolo de mais, né? Eu sei pela expressão que eu estou pegando essa primeira coluna, fazendo um OR da primeira coluna com a segunda coluna e com a terceira coluna. Né? E pela regra do OR, basta que um dessas saídas parciais seja 1 para que eu tenha 1 na minha saída. Tá? Então, é assim que eu consigo, através da função lógica, montar a minha tabela da verdade. Tudo bem? Bom, aí existe um outro desafio, né? E qual é o desafio? O desafio é, você tem as saídas, né? Você tem a tabela da verdade, tudo bem? Então eu tenho entradas e saídas, mas eu quero obter a expressão lógica que está aqui em vermelho.
Tudo bem? Então, como é que eu faço isso? Veja, eu já tenho a minha saída aqui, não é? Para a gente conferir, tá? Mas é exatamente isso que está em vermelho que eu quero. Eu quero a saída, né? E se você reparou, você vai ver que a expressão da saída aqui, ela não é igual à expressão que eu tinha antes. A função que eu tinha antes é diferente dessa função aqui que eu estou obtendo a partir da tabela da verdade. Então, as funções elas não são iguais, mas elas são equivalentes. Por que que elas são equivalentes? Porque elas apresentam a mesma saída. Então, se você vier aqui, você vê, ó, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. A função que eu tenho aqui, ó, ela vai ter que, na saída, ela vai ter que gerar 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Tudo bem? Então, o que que eu faço? Existem duas formas de você olhar a tabela da verdade e de você falar assim, bom, como é que eu vou extrair, vou criar uma função lógica que me gere essa tabela da verdade, tá? A primeira forma de fazer isso, nós chamamos de min-termos. O que são os min-termos? Os min-termos são uma função lógica que garante para mim que a minha saída vai ter nível lógico 1, tá? Então vamos ver como é que isso aqui funciona. Por exemplo, a sétima linha da minha tabela eu chamo de M7, ou min-termo 7. Tudo bem? A sexta linha da tabela eu chamo de min-termo 6 e assim por diante até o min-termo 0. Você pode fazer isso de baixo para cima ou de cima para baixo, tanto faz. Mas começando aqui pelo final da tabela, fica mais claro, né? Porque veja, como é que eu faço para garantir este 1? Você concorda? Se eu fizer um AND entre A, B e C, apenas e tão somente quando A for 1, B for 1 e C for 1 é que eu vou gerar este número 1 aqui na tabela. Tudo bem? Então, imagina uma lógica AND entre A, B e C. Todas as outras combinações eu vou ter um 0 aqui no meio. A única combinatória entre das entradas, né? A única combinação das minhas entradas onde eu vou ter 3 uns é justamente nessa linha aqui embaixo. E por coincidência eu também tenho a minha saída igual a 1. Então eu posso dizer que esse 1 ele é fruto de uma lógica A AND B AND C. Bom, aí vem a pergunta, qual é a lógica que gera este número 1 aqui? Então, usando a porta AND ainda, não é? Como é que eu faço para gerar... Veja, quando eu tenho uma lógica AND, quando eu tenho uma porta AND, aqui eu teria que ter uma porta AND de 3 entradas, ou uma concatenação que me gerasse uma porta AND de 3 entradas, eu só tenho 1 se todas as entradas da porta AND recebem o número 1. Não é isso? Se for uma dessas portas receber o número 0, pronto, eu já não tenho mais uma saída 1, tá? E aí o que que eu tenho? Qual é o código que eu tenho aqui, né, na entrada? Eu tenho 1 no A, beleza? Eu tenho 0 no B e tenho 1 no C. Então, para que eu tivesse uma porta lógica com 3 entradas 1s, eu teria que inverter justamente o B, não é isso? Então, a lógica que gera para mim este 1 é A, AND B barrado, AND C. Se eu ligar uma porta lógica, inverter a entrada B e ligar a entrada A e a entrada C, nessa porta lógica AND, veja, ela só vai apresentar para mim 1 quando eu tiver a combinação A igual a 1, B igual a 0 e C igual a 1. Em nenhuma outra combinação eu vou conseguir este 1. Tudo bem? Da mesma forma que aqui embaixo também, este 1 só é gerado por A, AND B, AND C. Tá? Então, bom, eu acredito que vocês já devem ter entendido a lógica da coisa, né? Então, este 1 aqui, como é que eu gero ele? Bom, se eu tenho 0 no A, 1 no B e 1 no C, eu vou precisar do A barrado, B e C, para através de uma porta AND gerar este 1 da linha M3, certo? E o 1 da linha M1, como é que eu gero ele? Bom, eu vou ter o A0, não é isso? Então eu vou precisar de um A barrado, eu tenho o B0, eu vou precisar de um B barrado e vou precisar do C. Então A barrado, B barrado, C. Tá? Então veja, eu consegui aqui as expressões que geram cada um dos números uns. Não é isso? Então você concorda comigo que essa tabela da verdade, ela vai ser 1 na saída, né? A expressão lógica que eu estou procurando, né, que eu ainda não achei, faz de conta que você não está vendo aqui embaixo, não é? Mas a expressão lógica que eu ainda não consegui obter, eu sei que ela vai ser 1 neste caso,
Veja bem, olha lá como eu vou falar. É 1 neste caso, ou 1 neste caso, ou 1 neste caso, ou 1 neste caso. Entendeu? Então, veja, se esta função lógica gera este resultado, então eu tenho esta função lógica, ou a função lógica que gera o 1 do M3, ou a função lógica que gera o 1 do M5, ou a função lógica que gera o 1 do M7, tá? Então, por isso que eu tenho aqui esses quatro termos, tudo bem? Então, esse termo, o que eu estou fazendo aqui? Veja, por isso que eu coloquei em vermelho aqui em cima na tabela, soma de produtos. Isso são soma de produtos de min termos, não é? Então, eu tenho aqui os produtos que geram para mim os min termos, não é isso? No caso dessa tabela são 4, né? Eu tenho os produtos que geram e eu faço uma soma deles. Né? Por quê? Porque este, ou este, ou este, ou este, estas expressões sendo satisfeitas, a minha saída vai dar 1. Tá? Então, essa é a forma de fazer, de extrair da tabela da verdade. Né? Quando você tem a tabela e as saídas, essa é a forma de você extrair a expressão. Então, com essa expressão, você pode montar essa expressão no seu simulador, no seu protoboard, né? Então, veja, como é que eu gostaria, né, de uma eventual avaliação, como é que eu gostaria que isso aqui fosse apresentado, não é isso? Eu gostaria que fosse dessa forma, tá vendo? Tá? Eu não preciso nem desenhar as chaves, basta eu colocar uma linha A, não é isso? Essa linha aqui, ó, veja, essa aqui é a linha do A, não é? Sempre lembrando que onde tem conexão tem uma bolinha, por isso que, ó, veja, aqui eu tenho uma bolinha. Né? Você vê que os fios eles transpassam uns sobre os outros, mas só onde eu tenho a bolinha é que eu tenho uma conexão elétrica, tá? Então eu não me engano. Caso eu não veja a bolinha, significa que não existe conexão elétrica, tá? Então veja, bastaria colocar a linha do A, aí aqui eu faço o A passar por uma inversora e eu poderia ter a linha do A barrado. Aqui eu tenho a linha do B, não é isso? Aqui eu tenho a linha do B barrado, não é? Aqui eu tenho a linha do C barrado e aqui eu tenho a linha do C. Tá? Então eu teria aí, no caso, 6 linhas, 3 linhas não barradas e 3 linhas barradas. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela minha expressão que vocês viram que eu obtive da tabela da verdade. Então, A barra B barra C. Não é isso? Aí eu vou na minha primeira porta lógica, eu coloco aqui, ó, a barra, tá vendo que ele tá saindo aqui da inversora, a barra, cadê o B, ó? Ele vem aqui, ó, B barra e o C. O C entra nessa linha direto. Então aqui é o A barra, B barra, C, não é? Aí o próximo termo é o A barra, BC, não é isso? Então eu tenho aqui, ó, A barra, eu tenho o B sendo conectado aqui e eu tenho a terceira linha conectada no C. A barra, B barra, C. Qual é o terceiro? Não, é A barra, B, C. Não é isso? Vamos conferir se eu não fiz bobagem. A barra, aqui está ligado no B e aqui está ligado no C. Muito bem. O terceiro termo é A, B barra, C. Não é isso? Então, aqui eu tenho o A ligado na chave A. Aqui eu tenho a linha do B barra. E aqui eu tenho a linha do C. O último termo é ABC. Não é isso? Foi o primeiro que nós obtivemos. Então, aqui, ó, eu tenho a primeira linha ligada no a segunda linha ligada no B e a terceira linha ligada no C. Se eu aciono a porta A, ele não aciona o LED. Se eu aciono a porta B, ele não aciona o LED. Se eu aciono a porta C, ele aciona o LED. Não é isso? E aí não tem o que eu faça, veja, não tem o que eu faça com A ou com B que faça o LED acionar ou apagar. Apenas quando o C está ligado é que meu LED acende. Certo? Bom, e essa é a minha lógica, tá? Bom,
Mas essa é a única forma de fazer? Não, essa não é a única forma de fazer, mas é a forma mais usual e eu vou explicar por quê, tá? Então, eu tenho aqui, né, acabei de explicar para vocês, a obtenção da expressão lógica através da tabela da verdade e usando em termos, tudo bem? Fazendo soma de produtos. Mas nós temos uma outra solução, veja, e essa outra solução é apresentada nessa tabela aqui. Então, eu tenho, em vez de garantir o nível lógico alto, eu posso também garantir o nível lógico baixo, tá? Então, veja, a tabela é exatamente a mesma, só que agora, como eu não estou garantindo o nível lógico 1, eu estou garantindo o nível lógico 0, então eu vou usar uma técnica chamada produto de somas, não soma de produto, hein? Ela é exatamente diametralmente inversa, não é isso? Nós também chamamos de max termos, ok? Então, como é que eu garanto o zero? Veja, se eu usar uma porta lógica OR, você concorda que se qualquer termo da porta lógica OR for 1, eu já tenho 1 na saída? Então, para que eu tenha 0 na saída, todos os termos da minha porta OR têm que ser 0. Não é isso? Bom, e aí então, veja, este zero aqui, como é que eu gero este zero? Né? Este zero, ele é gerado se eu tiver A igual a zero, B igual a zero e C igual a zero. Tá? Então, se eu fizer A, OR B, OR C e todos eles forem zero, eu garanto esse zero. Veja, se eu tiver apenas um, se o C for 1, já não é mais zero. Se o B for 1, não é mais zero. Se o A for 1, não é mais zero. Tá? Então, veja, não existe outra combinação de A, B e C que não seja A0, B0, C0 que vai me gerar esse zero através de uma porta OR. Todas as outras combinações vai me gerar um 1, tá? Bom, então eu já consegui gerar o primeiro zero. O segundo zero, como é que eu gero o segundo zero? Veja, o A tem que ser zero e o A é zero. Não é isso? O B tem que ser zero, mas ele é 1. Então eu tenho que barrar ele. E o C é zero, eu mantenho ele da mesma forma que ele está. Então eu tenho A, B barra, C. Por quê? Porque agora, em vez de transformar o A, B e C em 1, eu estou transformando eles em zero. Porque eu já não estou fazendo mais uma operação AND, eu estou fazendo uma operação OR. Não é? Bom, de novo, o M4. O M4, o A é 1, então o A precisa ser barrado. O C, o B e o C podem ser, como eles são zeros, eles ficam da mesma forma. Né? Eu não preciso barrar eles. Tudo bem? E a última, que é o M6, é onde a gente tem o último zero que eu quero garantir. O A tem que ser barrado, o B tem que ser barrado e o C se mantém intacto. Tá? Então veja, você concorda que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 expressões, né, que utilizam porta OR que me garantem o zero. Então, se essa expressão aqui for satisfeita, quando vem zero, eu tenho que forçar a minha saída ser zero. Ela não pode apresentar outros resultados. Basta que uma dessas 4 equações seja satisfeita, eu tenho que forçar a minha saída a ser zero. E como é que eu faço isso? Veja, eu faço isso justamente através de uma multiplicação, não é isso? Porque, veja, se o primeiro termo for zero, zero vezes qualquer coisa é zero. Não é? Se o segundo termo for zero, zero vezes qualquer coisa é zero. Não importa o resultado das outras expressões. Então aqui a lógica é completamente invertida do min termos. Né? Em max termos, o que nós fazemos? Nós garantimos os zeros através de uma lógica OR, não é isso? E utilizamos a lógica AND de tal forma que se eu tiver um zero, se a equação for satisfeita para uma linha, as outras linhas elas são automaticamente desconsideradas. E como é que eu faço isso? Através de uma multiplicação. Tá? Então essa que é a ideia do max termos. Né? E aí você pode entender que assim, bom, uma vez que a saída ela é zero nessas 4 situações, em todas as outras situações ela vai ser 1. Tá? Então eu posso ou garantir os zeros na saída, ou eu posso garantir os uns na saída. A única coisa que não pode fazer é inverter as lógicas, né? Eu peguei exatamente o circuito que eu obtive através de max termos e eu liguei. Veja, eu tenho uma, duas, três, 4 portas OR, né, ligadas
convenientemente, né, da forma que nós definimos aqui na tabela, né? Então eu tenho A, OR, B, OR, C, tudo bem? Então a primeira OR eu tenho aqui, ó, tá ligado no a segunda tá ligado no B e a terceira porta dela tá ligada no C. Depois eu tenho A, B barra C, tá? Então aqui, ó, veja, ela está ligada no A, ela está ligada aqui no B barra e a terceira entrada está ligada no C. Então veja, eu novamente liguei da mesma forma que eu encontrei ali as minhas expressões que garantem os zeros, eu liguei através de uma porta OR e depois eu faço um AND entre todas essas possibilidades, não é isso? Então basta uma possibilidade aqui ser zero para ela derrubar todas as outras e a minha saída aqui ser zero. Então em qualquer outra condição eu vou ter o meu LED igual a 1, tá? Então veja, isso aqui está rodando, não é isso? Então eu posso, por exemplo, eu posso ligar o A, nada vai acontecer, eu posso ligar o B também, nada vai acontecer, mas quando eu ligo o C, eu posso ligar o A, posso ligar o B, que o meu LED vai continuar ligado, né? E aí você já deve ter percebido, bom, esse LED, ele copia a entrada C, não é isso? Tá? Então, veja, eu tenho 3 circuitos lógicos, né, que são derivados de 3 funções lógicas, não é isso? Que fazem exatamente a mesma coisa. Mas aqui testando o circuito, eu estou reparando, não é? Que esse circuito ele não responde nem ao A nem ao B, mas ele responde exatamente ao C. Não tem uma condição onde C está ligado que ele desliga. E não tem uma condição onde C está desligado que ele liga. Tudo bem? Então, veja, essa lógica ela poderia ser muito mais simples, não é? Bastaria, eu não precisava de lógica nenhuma, eu bastaria ligar a chave C no LED, não é isso? Tudo bem? Então, isso, nós observamos isso, tá? Então, através dessa observação, nós nos perguntamos, né? Eu tenho 3 circuitos equivalentes, não é isso? Nenhum deles é igual exatamente ao outro, tá? Mas eles são equivalentes porque eles apresentam a mesma resposta. E aí eu pergunto, bom, não existe, né? Deve haver um circuito mais simples, né? E nós já percebemos que existe, não é isso? Deve haver um circuito mais simples que represente essa mesma lógica, tá? Então, o que eu faço? A minha ideia agora é o seguinte: bom, uma vez que eu obtive a minha expressão lógica e que eu sei como representar essa expressão lógica através de um circuito lógico e que eu sei como obter essa expressão lógica através da tabela da verdade, não é? Como é que eu faço para simplificar ao máximo essa expressão lógica, né? Bom, e aí existem algumas técnicas. A primeira é utilizando, né, os teoremas, postulados, né, o teorema de De Morgan e os postulados da soma e da adição que nós vimos na aula passada, tá? Haveria outra função equivalente, já que eu tenho 3, não é? Que são equivalentes. Haveria uma outra mais simples, tá? Então veja, vamos olhar a primeira função, que é a função original. Se eu olhar aqui A end B end C, que é a nossa função original, ou B barra C, ou A barra C, você vai perceber que o C, a variável C aparece nas 3 multiplicações, não é? Então eu consigo colocar ela em evidência. Veja, eu tanto sei que funciona, que eu posso pegar o C, aplicar a distributiva aqui, e eu vou ter exatamente a função primária, não é? Então, eu consigo fazer, como eu tenho três conjuntos, não é? Tenho a soma de 3 conjuntos, onde dentro eu tenho uma multiplicação, né? E eu tenho a mesma variável C aparecendo, eu sei que eu posso colocar a variável C em evidência, não é isso? Bom, aí eu tenho que olhar para dentro aqui, né, do meu parênteses, né? E aí eu tenho a seguinte situação, eu tenho o A e o B, OR B barra, OR A barra. Então, eu posso simplificar essa expressão tanto usando o AB com um OR B barra, como o AB com OR A barra. Tá? Eu vou optar por fazer a simplificação do AB OR B barra. E, bom, como eu mostrei, nós tínhamos uma identidade muito parecida, não é? Que nós relacionávamos aqui um termo sem a barra, esse termo aparecia na multiplicação com a barra,
e uma outra letra, não é isso? No caso, era o A, tá? Mas aqui a gente pode trocar A por B, B por C, por X. O importante é você ter uma situação dessa. Veja, eu tenho, por exemplo, o B barrado no OR, aí ele não aparece barrado aqui dentro, não é? E ele está multiplicando uma outra variável. Então, como o B é o termo que se repete, né, tanto aqui dentro quanto aqui fora, eu posso pensar da seguinte forma, né? Se o B for zero, zero vezes qualquer coisa, a minha resposta vai ser B barra, tá? Agora, se o B for 1, o meu B barra aqui vai ser zero, certo? Então, quem vai mandar é o A, tá? Então, analisando essa variável aqui, eu consigo ver as duas situações. Onde o B é zero, tudo bem? E que isso vai me obrigar a ter como... Porque eu tenho uma end aqui, zero vezes qualquer coisa é zero, não é? Então, vai sobrar justamente o que eu tenho do outro lado, tá? E se eu fizer o B igual a 1, né, que é a outra situação, se o B for igual a 1, eu tenho que 1 vezes qualquer coisa vai ser essa qualquer coisa, no caso aqui é o A, mais o B barrado é zero. E zero numa função OR, ele faz com que o resultado final ele dependa da outra variável, né, da outra entrada da OR. É isso que seria o A. Então eu posso simplificar essa expressão por A OR B barrado, tá? E aí eu poderia ter feito com o A em vez de ter feito com o B, né? Eu teria uma situação semelhante, mas aqui, veja, não vai ter muita importância, né? Por quê? Porque eu tenho um A aqui e eu tenho um A barrado aqui. Então, veja, um dos termos da minha soma sempre vai ser 1. Tá? Então, essa porta hora aqui, de 3 entradas, ela está fora. E o meu resultado vai ser sempre C. Bom, a segunda função, veja, a tabela foi retirada da tabela de mintermos. Tá? E, bom, como eu tenho um grupo de multiplicação aqui, mais um grupo de multiplicação aqui, e assim por diante, eu consigo automaticamente colocar termos iguais em evidência. Então, sem muito esforço, eu consigo ver que eu tenho um A barra aqui e eu tenho um A barra aqui, né? Então, eu posso colocar o A em evidência. Também poderia ter pego o A barra e o C, não é? A barra vezes C, e porque o C também aparece aqui na segunda expressão, eu podia ter colocado o C também em evidência. Veja, o C aparece aqui e aqui, né? Eu poderia ter colocado a barra C em evidência, mas eu coloquei apenas o A, tá? Então, veja, do outro lado aqui também eu tenho o A, não é? Tanto nesse termo quanto nesse termo, e aqui também eu tenho o C dos dois lados. Mas eu optei por colocar apenas o A em evidência, né? Para fazer um passo de cada vez. Tudo bem? Bom, aí qual é a situação que eu tenho? Né? Eu tenho aqui, ó, B barra C OR BC, não é? E desse outro lado aqui eu também tenho B barra C OR BC. Veja, esse termo que está multiplicando A, se eu substituísse ele por X, eu poderia substituir essa parte por X e essa parte por X, certo? Porque eles são exatamente iguais, tá? Então, o que eu fiz? Eu coloquei o X, vamos dizer assim, em evidência, né? Eu coloquei aqui, ó, B barra C OR BC, que multiplica quem? A OR A barra. E como nós vimos, A OR A barra, sempre um dos termos vai ser 1. Então, isso vira 1. 1 vezes alguma coisa é sempre alguma coisa, não é? Veja, então aí agora eu consigo olhar só para esse segundo termo aqui, porque eu já eliminei o A da minha função, não é? E aí o que eu posso fazer? Eu posso colocar o C em evidência, não é? Que foi exatamente o que eu fiz aqui. E eu multiplico isso por B barra OR B. Novamente, se o B for 0, B barra é 1. Se o B for 1, B barra é 0. Então, isso aqui vai ser 1 em todas as situações e vai me sobrar aqui novamente a letra C, né? Mostrando que eu consigo reduzir esta função lógica que eu tirei da tabela da verdade através de mintermos apenas como sendo a entrada C, tá? Bom,
Da mesma forma, eu posso pegar a terceira função que nós obtivemos através dos max termos. Mas aqui você vai ver que a coisa complica um pouco. Por quê? Porque eu não posso mais colocar, por exemplo, aqui eu tenho A, aqui eu tenho A, eu não posso colocar o A em evidência. Porque aqui dentro eu não tenho uma multiplicação, eu tenho uma soma, né? Então, isso aqui já dificulta um pouco mais. Se isso aqui fosse álgebra em base 10, eu teria que pegar este conjunto, multiplicar por A, pegar este conjunto, multiplicar por B barra, pegar esse conjunto, multiplicar por C. Não é isso? Aí depois eu teria que pegar todos esses números, multiplicar por A barra, por B, por C. Depois eu ia ter que pegar absolutamente tudo isso, né, linhas e linhas aqui de multiplicação, e multiplicar por A barra, B barra, C. Bom, existe uma forma mais fácil de fazer isso? Sim. O que nós podemos fazer? Veja, eu passei uma barra em tudo e passei outra barra em tudo. Né? Eu passei duas barras. Por quê? Porque a inversão da inversão é como se eu não tivesse feito nada, não é? Então, se eu pegar uma inversora, não é? Então, eu tenho a minha entrada, minha chave A. Ligado na primeira inversora, eu vou ter A barrado. Se eu inverter a inversora, eu volto a ter o A. É como se eu não tivesse lógica nenhuma, não é isso? Então, eu fiz essa manobra para tornar esses termos aqui, que são somas, em multiplicação. E tornar a multiplicação somas. Não é? Como é que eu faço isso? Usando o teorema de De Morgan. Então, veja, eu sou obrigado a colocar duas barras, certo? Porque eu não posso alterar a lógica da função. Então, se eu barro ela duas vezes, se eu inverto ela duas vezes, é como se eu não tivesse invertido. Então, eu passei duas barras em cima da função. Aí, eu tenho aqui o primeiro grupo, o segundo, o terceiro e o quarto, né? Eles estão relacionados através de uma multiplicação. Então, quando eu quebro a primeira barra, a barra que está mais próxima aqui da função, eu transformo essa operação de uma multiplicação para uma soma. É isso que diz o teorema de De Morgan, não é isso? E aí, o que eu posso fazer depois dessa manobra? Depois dessa manobra, veja, eu peguei essa barra aqui, que está inteira em cima de A, B e C, e eu quebrei ela. Quando eu quebro, mas eu tenho que mudar a operação. De uma operação lógica de OR, eu fui para uma operação lógica de AND. Tá? Então, veja, eu consegui transformar, né, aquele produto de somas em uma soma de produtos. Tá? E essa situação já me permite utilizar o recurso de colocar as variáveis que são iguais em evidência. Não é isso? Então, veja, de novo, né? Eu poderia olhar em todos os agrupamentos para ver aqui o que eu posso colocar em evidência, né? Mas olhando aqui os dois primeiros, eu sei que eu consigo colocar o A em evidência e consigo colocar o C barra em evidência, não é? Que foi o que eu fiz aqui. Eu coloquei o A barra e o C barra em evidência, tá? Então, se eu multiplicar, se eu aplicar a distributiva aqui, ó, A barra, C barra, B barra, eu vou ter A barra, C barra, B barra. E se eu multiplicar A barra, C barra por B, eu vou ter A barra, B, C barra, não é? Ou A barra, C barra, B. Tá? Então, veja, eu consigo sair dessa situação e voltar para essa situação de cima. Significa que a minha distributiva pode ser feita, não é isso? Bom, então o que eu tenho aqui? Veja, eu tenho B barra mais B. Novamente, B barra mais B vai ser sempre 1. Por quê? Porque ou B barra ou o B vão ser 1. Como eles estão relacionados através de uma porta OR, então, obrigatoriamente, esse termo aqui vai ser 1. Tá? Veja, eu fiz a mesma coisa com os dois termos aqui do meu lado direito, né? Eu coloquei o A, mas aqui, no caso, é A, não é? E C barra. Eu coloquei A, C barra em evidência e multipliquei por B barra mais B. Então, esse termo B barra mais B é 1 e esse termo B barra mais B também é 1, certo? E aí, bom, como é que isso aqui evolui? Né? Só para deixar claro, eu coloquei o 1 aqui, para entender que esse B barra mais B foi substituído por 1. Tá? E aí eu começo a olhar os meus dois termos que sobraram, não é isso? E o que eu tenho de semelhante nos dois termos? Eu tenho C barra, então eu consigo colocar ele em evidência, não é? Então veja, se eu aplicar a distributiva aqui do C barra, eu obtenho a mesma situação que eu tinha anteriormente, não é isso? Bom, de novo, C barra que multiplica, né? É o que faz um AND, né? Entre A barra OR B. De novo, eu tenho um 1 aqui. 1 vezes C barra o próprio C barra, não é isso? Então, eu tenho C barra vezes 1,
que na verdade é C barra barra, porque eu tenho aquela barra de cima, né? Ela foi diminuindo de tamanho, mas ela estava sempre lá, não é? Então, o inverso do inverso é o próprio verso, então a minha saída é C, tá? Agora, veja, perceba que quando eu utilizo a função de max termos, eu fui obrigado, né, a usar o recurso aqui de De Morgan, tá? Se eu não tivesse usado o teorema de De Morgan, eu teria que aplicar a distributiva aqui entre os termos, eu ia ter muito mais trabalho, né, do que se eu utilizasse a função de min termos, tudo bem? Então, vamos dizer assim, nós temos por hábito, né, vocês vão ver no decorrer do curso, que nós não extraímos da tabela da verdade as expressões lógicas através de max termos, nós utilizamos min termos, ok? Mas aí você vai falar, bom, e quando que nós utilizamos o max termos, né? Bom, o que eu posso dizer assim de uma forma bem alto nível, né, sem entrar nos detalhes, é que, por exemplo, quando você vai fazer uma implementação de porta lógica utilizando transistores, né? Veja, se você tiver um transistor NPN e você jogar tensão na base dele, né? Não é jogar tensão, mas injetar corrente, né, na base desse transistor, então ele vai conduzir, não é isso? Mas se você tiver um transistor PNP, você não pode injetar tensão na base dele, você não pode injetar corrente na base dele, você vai extrair corrente da base dele. O sentido da corrente é inverso. Então, é como se eu, para fazer ele acionar, eu tivesse que aplicar nível lógico zero, né? E aí pode ser interessante, veja, quando você precisa acionar transistores, né? De repente pode ser interessante você fazer uma lógica por zeros, já que, bom, você vai ter que usar tanto transistores PNP ou NPN, ou vai ter que usar transistores CMOS de canal N, canal P, não é? E aí você vai ter que garantir tanto o nível lógico 1 quanto o nível lógico 0, tá? Então pode ser interessante utilizar max termos para poder extrair as funções que geram o acionamento desses pares de transistores, mas essa é uma história para outra aula, né? Uma história que de repente seria interessante nós visualizarmos no curso de eletrônica, né? E aí nós poderíamos entender como, através de transistores CMOS, transistores bipolar de junção, nós conseguiríamos, né, implementar, usando transistores como chave, certo? Nós poderíamos implementar portas lógicas, mas a ideia hoje não é essa. A ideia hoje é que você tenha consciência de como é, que a partir da tabela da verdade você consiga extrair as equações lógicas, como é que através da função lógica você consegue gerar a tabela da verdade, saber quais são as saídas uns e zeros, não é isso? E como é que você, através tanto da tabela da verdade quanto da função, você também pode escrever um circuito lógico, tá? Então, sabendo transitar aí entre essas três representações das funções, o objetivo da aula aí está cumprido, tá? Com relação à simplificação, veja, utilizar a álgebra de Boolean é um dos recursos. Na próxima aula, nós vamos focar em um mapa de Carnot, que é, vamos dizer assim, uma forma mais simplificada de aplicar a álgebra de Boolean, né? Uma forma mais visual, né, de aplicar a álgebra de Boolean. Eu vou explicar direitinho isso para vocês na próxima aula. Então, dúvidas, é sempre bom assistir o vídeo de novo, né? Que é muito complicado entender todo esse volume de informação de uma vez só, tá? Então, tentem reproduzir os exemplos que foram dados aqui e, com certeza, o mapa de Carnot, depois que você decora a técnica, passa a ser um pouco mais simples de fazer essa transição entre tabela, função e circuito. Mas isso a gente vai ver na próxima aula. Um abraço para vocês e até mais.